malta, segundo vídeo que faço aqui seguido, que é para atualizar o canal de uma vez por todas. E no vídeo de hoje venho-vos falar das leituras do mês de janeiro, que foram umas ricas leituras. E foram poucas, mas foram muito boas, muito maravilhosas, deliciosas. E tenho que partilhar convosco, está bem? O meu feedback. No mês de janeiro eu li apenas 3 livros. Como é que é possível? Um mês tão grande, que demora tanto tempo a passar, e eu só li 3 livros. E não foram assim muito grandes. Mas então, o primeiro livro que eu li foi um livro que, quando chegou cá a casa, eu não consegui evitar. Eu estava muito ansiosa para lê-lo. E então li. Apesar de achar que não era o momento mais adequado, porque é inverno e o livro passa-se no verão. Mas pronto. É O Estrangeiro, de Albert Camus. Olhem, é pequenino, mas isto é uma delícia. Uma delícia, como é que eu hei de dizer? É uma delícia no sentido em que preenche as minhas medidas. É o tipo de livro que eu gosto. Mas não é um livro de delícia, é um livro pesado. E acima de tudo é um livro muito, muito estranho. É um livro que nós inicialmente não sabemos para onde é que nos vai levar. A personagem principal, que é o Marceau, não sei, desculpem, não sei francês, Marceau, é super apático. Portanto, ele começa o livro com a notícia de que a mãe dele tinha falecido, ele vai ao velório e tudo, mas ele tem uma sensação de... ele transmite uma sensação de estranheza, porque ele não mostra emoção, ele não mostra saber interagir de forma conveniente com as pessoas, e toda a gente o acha muito estranho. E quando lhe dão os sentimentos pela morte da mãe, ele reage muito na defensiva, do tipo, mas eu não tive culpa, ou qualquer coisa desse género. Então depois, a meio do livro, mais ou menos, acontece uma pequena tragédia, uma pequena, grande tragédia, e o Marceau, o nosso protagonista, é condenado à morte. Condenado à morte não, desculpem, estou a confundir com outra coisa que eu li. Ele é preso, pronto, comete um crime e é preso, e depois nós vemos tipo, o habituar-se dele à prisão, o próprio processo judicial, e é um livro mesmo muito, muito interessante, mas é um livro estranho. A narrativa é estranha, a personagem é estranha, e é tudo muito estranho, de forma geral. Mas eu gosto de estranho, então eu dei 5 estrelas a este livro. Gostava de elaborar um pouco mais, mas acho que não consigo. Eu acho que a ideia que mais fica é a estranheza, mas eu gostei bastante. Foi uma leitura que me fez ficar mesmo presa. Ele também é pequenino, lê-se rápido, não é? Mas eu quis ficar a ler tudo logo de uma vez e tentar perceber este quebra-cabeças. Mas eu recomendo, se vocês gostam deste tipo de narrativa, este tipo de personagem, se gostam de coisas mais tradicionais e assim, talvez não se entretenham muito aqui com o estrangeiro, ok? Mas é uma leitura que vale muito, muito a pena, gostei imenso. Depois segui o mês com uma leitura da temática do Holocausto. E eu já fui uma pessoa de ler muito a Segunda Guerra Mundial. Houve uma altura, quando eu tinha por volta de 16, 17, 18 anos, que realmente gostava muito de ler no âmbito da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. Mas depois de ter lido Se Isto é um Homem, de Primo Levi, eu achei que todos os livros que eu pudesse ler não tinham tanto impacto quanto aquele. E então durante muito tempo, uns anitos, para aí 3, 4 anos, não lia nada do Holocausto e da Segunda Guerra Mundial. Tenho-vos a dizer até que estava cansada. E depois houve uma altura em que saíam mesmo muitos, muitos livros, não sei o que, em Auschwitz, era qualquer coisa em Auschwitz. Então eu fiquei assim um bocado, não digo desiludida, mas não estava interessada na temática. Depois, aos poucos, lia um só para, pronto, dizer que sim, mas nada me arrebatava muito. Mas este ano, não sei porquê, veio o chamamento. E então eu li este ano A Sonata em Auschwitz, de Luís Valente. Este é um livro que, quando saiu, quando foi publicado, foi mesmo muito falado aqui no YouTube, no BookTube. Toda a gente leu. Eu queria ter lido na altura, mas depois, pronto, o tempo foi passando e li este ano porque estava no Kobo e pensei, bem, uma leitura da Segunda Guerra Mundial, bora lá. E então, qual é a parte positiva disto tudo? É que ficou aquele bichinho de saber outra vez mais sobre a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Tanto que depois fui procurar um documentário na Netflix de 6 episódios, que posso deixar aqui a capa para vocês saberem qual é, que recomendo muito.
Só que em relação a este livro da Luísa Valente, não foi mau, foram assim 4 estrelinhas, 3,5, 4 estrelinhas. Eu gostei de conhecer gostei de ter outra vez contacto com aquela realidade feia do Holocausto e dos campos de concentração. Mas ao mesmo tempo, eu achei que aquela trama das personagens contemporâneas, da Amália e da família da Amália, portanto, o facto da Amália ir buscar o seu passado familiar, eu não gostei dessa parte, achei que era um clichê, não achei nada interessante, achei forçado. Portanto, a única parte do livro que eu realmente gostei foi as analepses que houve de uma determinada personagem da história a contar-nos como é que viveu na Segunda Guerra Mundial e como é que foi a sua experiência no gueto e como é que foi a sua experiência depois no campo de concentração. Porque aquela protagonista que nós temos do tempo atual que vai buscar essa história toda não me disse absolutamente nada. Achei todos os dramas dela, isso mesmo, dramas desnecessários. E portanto não é uma leitura que sinceramente eu recomendo muito, ainda que me tenha entretido e que me tenha, pronto, dado esta frescura de querer outra vez ler sobre a Segunda Guerra Mundial. Não foi um livro que não é um livro que eu recomendo para quem gosta, para quem quer ler sobre esta temática, ok? Se for o primeiro livro que vocês vão ler da Segunda Guerra Mundial ou do Holocausto, ok, acho que está bom. Agora, se vocês já leram outras coisas, não acho mesmo que aqui a Sonata em Auschwitz vos vá acrescentar em alguma coisa, acho mesmo que não. É uma leitura bem mediana. Eu acho que avaliei com 4 estrelas, mesmo porque essa parte da descrição de como é que se passou no gueto, como é que se passou no Holocausto, cativou-me, mas também não me acrescentou muito. Pronto, é assim, fica a vosso critério ler. Acho que há coisas melhores, ok? E depois terminei o meu mês de janeiro com um livro que me arrebatou bastante, que me deixou completamente vidrada. E claro, só podia ser de quem? O meu querido mestre, José Saramago, não é? Com esta obrinha todos os nomes. Eu avaliei no Goodreads com 5 estrelas, mas com o passar do tempo eu acho que não é 5 estrelas. Dar 5 estrelas a este livro é muito injusto, por exemplo, para o Memorial do Convento, para O Homem Duplicado, que isso sim foram leituras que me arrebataram. Então, 4 estrelas, 4 estrelas e meia. Porque este livro é interessante, nós acompanhamos aqui uma personagem muito peculiar, que é o Senhor José. Ele trabalha no registro civil e o que ele faz basicamente é preencher papéis, não é? Certidões de nascimento, certidões de óbito, registra lá tudo. Tem uma vida muito pacata, muito banal, muito desinteressante e ele vive para o trabalho e o único hobby que ele tem é fazer biografias de pessoas famosas. Então, certo dia, ele estava lá e lembrou-se que, para as suas biografias de pessoas famosas ficarem mais completas, talvez ele possa invadir o seu trabalho durante a noite e saber mais detalhes sobre o nascimento e o falecimento destas celebridades. E, por acaso, ao retirar a ficha, não é, os documentos de uma personalidade, vem atrás, sem querer, uma ficha de uma pessoa, de uma mulher desconhecida, que ao longo de todo o livro vai se chamar Mulher Desconhecida. E este senhor José fica intrigado e decide que vai atrás desta mulher e vai conhecê-la e vai... Ele nem sabe ao certo o porquê de ir atrás dela. Ele só vai, ok? E nós acompanhamos esta busca dele e é um livro muito forte, é um livro que dá muitas reflexões. Não acho que seja o melhor de José Saramago, mas foi um livro que me deixou bastante cativada. Eu gostei desta ideia de o processo ser mais valioso, ser mais importante do que a conquista em si, ok? É um livro que nos faz refletir muito e tem aqui uma frase muito, muito interessante que me deixou a pensar e veio exatamente no momento certo, que é tu perdoas porque amas e amas porque perdoas. E olha, se vocês não conhecem o Senhor José, eu recomendo-vos muito. Não acho que seja o melhor livro para começar de José Saramago, mas acho que vale muito, muito a pena. Tudo o que este homem escreve é com uma lucidez, com uma incisão tão perfeita, tão detalhada, que não tem palavras para descrever. Adorei, adorei, adorei. Fiquei completamente vidrada. Todos os momentos que eu tinha era para conhecer aqui a história do Senhor José e acompanhar a busca dele,
e ele a sair fora da zona de conforto, vale mesmo muito, muito a pena. Adorei, está no meu coração. E pronto, olhem, foram estas as leiturinhas do mês de janeiro. Fevereiro acho que vai ser muito melhor, porque eu já li um livro e estou a ler outro que está bem encaminhado, portanto eu acho que vou conseguir fazer mais leituras em fevereiro. E pronto, malta, olhem, contem-me o que é que vocês leram neste longo mês e vemos no próximo. Tchau!